e a receita de hoje é bolo de cenoura. Essa receita eu tô devendo há muito tempo e hoje chegou a hora. Começando com uma cenoura média, sem casca picada, no liquidificador. Aí eu acrescento 120 ml de óleo. Agora eu acrescento 3 ovos, eu quebro um de cada vez nesse potinho de vidro para não correr o risco de estragar minha receita. Agora eu ligo o liquidificador com todos esses ingredientes para triturar bem a cenoura e misturar os ovos e o óleo. Depois que triturou bem e misturou esses ingredientes, eu acrescento o açúcar, eu peneiro ele para tirar os gruminhos. Agora eu ligo novamente o liquidificador com esse açúcar dentro, mas só dou um susto nele assim, questão de 5 segundos. Agora eu pego uma tigela e despejo essa parte líquida para depois acrescentar a farinha. Agora eu comecei a acrescentar a farinha. Com essa farinha eu usei 1,5 xícaras, a farinha peneirada. Eu coloco primeiro a primeira xícara e depois a outra metade. Essa marca de farinha eu uso 1,5 xícaras, mas se fosse uma outra marca, que é a Orquídea que eu usava antigamente, seria 1 xícara só, tá? Isso depende da farinha, da marca de farinha que cada um vai usar. Então tu pode colocar primeiro uma, mexe, vê como é que ficou, se ainda ficou muito líquida a massa, acrescenta mais um pouquinho. Mas essa marca aqui deu 1,5 xícaras. Essa dica da farinha é muito importante, porque às vezes a gente pega uma receita na internet e acaba fazendo a mesma medida que a pessoa fez, mas a farinha é de outra marca e aí o bolo não dá certo, fica como a gente chama de solado. E muitas vezes é por conta dessa quantidade que varia de marca para marca. Então, espero que isso tenha ajudado. Depois de misturar a farinha, não precisa mexer muito, tá? Só até ela incorporar na massa e tá pronto. Eu acrescento o fermento, misturo até incorporar e pronto. Agora eu vou untar a minha forma. Eu gosto de usar essas formas que tem um conezinho no meio ali, fica bem melhor o bolo. E é bem mais difícil de dar errado. Eu passo manteiga, eu gosto de untar com manteiga e um pouquinho de farinha.
essa é a textura da massa. Eu despejo na forma. E enquanto isso, o meu forno, eu acabei de ligar ele, tá pré-aquecendo a 210 graus. Aqui o meu fogão é a gás. Essa é a textura da massa, tá? Ela não fica nem líquida, nem muito pesada. Agora eu levo ao forno, aqui no meu caso é 210 graus, e aguardo até ficar pronto. E tá aí essa belezura. Agora eu já vou desenformar ele, porque eu gosto de desenformar ele quente. Passa a faca, uma faca de passar manteiga, em volta para dar uma desgrudada. E vocês vão ver como ele tá fofinho. Na hora que eu vou desgrudando, já dá pra ver como ele ficou fofo. Olha o bolinho, a fofura dele, muito leve, ficou muito gostoso esse bolo. Agora eu vou fazer a calda dele. Em uma panela eu acrescento uma caixinha de leite condensado, acrescento Nescau. Sim, eu usei Nescau, que é a minha calda favorita. Mas tu pode usar cacau 70%. Não aconselho usar o 100% porque fica muito forte. Mas se tu colocar o 50% ou 70%, pode colocar umas 2 colheres. Eu acredito que vai ficar bem gostoso. Misturar bem aí o cacau ou Nescau que vocês acrescentarem no leite condensado, porque aí ele não fica aqueles pontinhos dentro da massa. Depois que o pó diluiu bem nesse leite condensado, eu acrescento mais ou menos meia colher de manteiga, um pouquinho menos, assim, só a ponta de uma colher de sopa de manteiga. Agora pode ligar o fogo e ficar mexendo sempre. Essa panela aqui, ela esquenta bastante, então quando eu vi que ficou quente, eu baixei um pouquinho o fogo para não queimar e continuei mexendo. A calda vai levantar a fervura e quando ela começar a diminuir essas bolhas, aí tem que ficar atento porque vai dar o ponto. E depois de alguns minutos, esse é o ponto da calda. Ó, ela não vira um brigadeiro, ela fica bem calda mesmo, mas não fica líquida.
Fica um pouquinho mais consistente. Quando ela vai esfriando, ela vai endurecendo um pouquinho mais. E agora é só despejar em cima do bolo e ir para a melhor parte, que é experimentar ele. E aí está o nosso bolo de cenoura, super fofinho, com essa calda que é bem doce, mas aqui em casa a gente gosta bastante dela. Se tu achar muito doce, pode acrescentar uma meia caixinha de creme de leite enquanto estiver fazendo ele, fica menos doce. E agora eu vou cortar ele e servir uma fatia, porque ele tá uma delícia. Esse bolo é famoso aqui em casa. Quem vem me visitar, sempre eu faço esse bolo, então ele é meio clássico por aqui. Se tu vier me visitar, provavelmente eu vou fazer. Agora eu vou provar ele. Olha a fofura dessa fatia. Ficou muito bom. Olha a fofura. Muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado, que façam a receita e me contem se deu certo. Um beijo, até a próxima!